Olá, sejam bem-vindos. Na aula de hoje, eu vou apresentar para vocês a ficha de correção da redação. É a ficha que eu estou usando para corrigir as redações. Esta ficha, ela é baseada lá nas competências, na cartilha, né, da redação do Enem, lá na matriz de correção da redação. Então, assim, não fui eu quem inventou, ela é baseada já nas competências e na matriz de correção da redação. Então, vamos à ficha, né? Então, tá aqui, ó. Eu escrevi lá, o X marca o nível, o seu nível. Para saber a nota é só somar. Então, o que que significa, né? Aqui tá marcado aqui, ó. O X tá marcado aqui no 160. Então, na competência 1, que é demonstrar o domínio da norma culta da língua portuguesa, você adquiriu, se o X está aqui, você somou 160 pontos. Então, você é só observar aqui, lá no final, depois somar uma competência com a outra e vai ter aí a nota da redação. Vamos entender, então, aqui, de forma breve, porque vocês já conhecem, a primeira competência. A primeira competência é demonstrar o domínio da norma culta. Então, isto significa que escrever corretamente, escrever baseado nas regras da língua portuguesa, fazer uma boa concordância verbal, concordância nominal, acentuação, a separação de sílaba, pontuação, regência, enfim, tudo aquilo que se espera que o aluno, né, o estudante, ele aprenda, né, no decorrer do tempo que ele está na escola e que chegue lá no terceiro ano já dominando estas competências, né, de escrever corretamente. E aqui, ó, a competência, ela varia de 0 a 200, cada competência. Então, se você tirou 200, significa que você tem um excelente domínio da norma padrão. Ou seja, escreve com escassos desvios gramaticais. Mas bem escassos mesmo, hein? Procure não... Às vezes pode ficar algum erro por descuido, né? E aí o corretor ele vai perceber, de repente faltou lá uma concordância verbal e no decorrer da redação percebe-se que o candidato escreve corretamente, usa, né, da concordância verbal. Então ele vai entender que aquilo não é um erro, tá? Foi só um desvio ali e aí segue tranquilamente. E aqui, ó, 160 significa bom domínio. 120, domínio adequado. 80, conhecimento mediano. 40, domínio insuficiente. E 0, que é muito difícil, né? É o desconhecimento da norma padrão. Então, assim, vai escrever com marcas da oralidade, faltando letras, falando em vez de falando, pra em vez de para, e com outros erros, né? Com bastante marcas da oralidade. Aí entram, às vezes, os provérbios, né? Que a pessoa costuma falar. Enfim. Então, aqui, o que que se entende aqui? É que você vai exatamente, quando receber a redação, vai olhar onde está assinalado, porque você sabe, bom, se eu estou com 160, eu tenho que fazer de tudo, melhorar nessa competência para subir, para chegar no 200. Porque na redação ela é um conjunto, depende de todas as competências para você retirar, para você tirar a nota 1000. E aqui, ó, a competência 2 é o que que é? Ó, compreender a proposta de redação, aplicar os conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo. Então, o que que pede aqui do candidato? O que que exige do candidato? Você tem que entender a temática, a proposta lá da redação, aquela temática, entender, usar os conhecimentos de outras áreas de filosofia, de geografia, de biologia, de economia, enfim, usar de outras áreas, tá? De conhecimento. Por isso que é importante levar a sério, considerar as aulas de filosofia, de sociologia, porque elas enriquecem muito, muito a redação. Então, aqui vai ter que dominar, além da proposta, usar conhecimento de outras áreas, também é aqui que entra a parte que você deve saber
a estrutura do texto dissertativo argumentativo, ou seja, o seu texto deve ter uma introdução, tem que ter desenvolvimento e tem que ter uma conclusão, que eu vou trabalhar numa aula específica só para isso, tá? Então, aqui é só para entender o que é pedido em cada competência. Então, se você, por exemplo, aqui foi marcado 80, desenvolve de forma mediana o tema, os argumentos do senso comum, domínio precário do tipo textual, né, do texto dissertativo argumentativo. Então, significa que você vai ter que melhorar nesta competência. Olha aqui, ó, 200 pontos, o que significa? Desenvolve muito bem o tema, entendeu a proposta temática, desenvolveu muito bem o repertório, gente, que é aquele conhecimento de mundo, aquela leitura de mundo, de tudo que está acontecendo e jogado ali para o texto. Então, significa que tem um repertório produtivo e um excelente domínio da tipologia textual, que no caso é saber escrever um texto dissertativo argumentativo. Então, para atingir isso aqui, tem que dominar tem que ter essas habilidades aqui que são colocadas na segunda competência. E assim vai, ó. Desenvolve bem o tema, mas aqui o argumento, ó, a argumentação é consistente e um bom domínio do tipo textual, mas não aparece muito isso aqui, ó, o repertório produtivo. Então, se você tirou 160, você vai caprichar no seu repertório. 120, desenvolve de forma adequada o tema, está adequado. Só que a argumentação ela é previsível, aquilo que todo mundo já sabe, já espera. E o domínio ele é adequado também, não é o excelente, não é um bom domínio, é adequado. Tá? Então está com 120. 80, desenvolve de forma mediana, os argumentos são do senso comum aquilo que todo mundo já sabe. O candidato não busca fazer aquela perguntinha, mas por que está acontecendo isso? Porque quando a gente faz a pergunta, procurando a causa, você costuma sair do senso comum. Aí 40, desenvolve de maneira tangencial o tema, ou seja, está dentro do assunto, mas fugiu do tema. Tá? Então, isso aqui é preciso tomar cuidado. Eu já falei isso para vocês na outra aula. E aqui, ó, inadequações da tipologia textual. Então, não está adequada a tipologia. Talvez não tenha conclusão, talvez o texto está sem introdução, talvez seu texto seja um texto que seja expositivo, você passa muita informação, escreve de forma linda, maravilhosa, mas não argumenta. Então, o texto fica só expositivo. E 0, o texto não contempla a proposta de redação, foge à estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, aqui é só para vocês entenderem como que eu estou avaliando, uma vez que eu já falei sobre as competências com vocês. E a terceira competência é selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do seu ponto de vista. Então, isso aqui, ó, é aquela parte que você realmente tem que saber produzir o seu texto, escrever. Então, aqui entra a questão de saber usar os conectivos, saber estruturar a sua redação. Por exemplo, você vai fazer uma citação, mas você tem que entender que não é só citar, você tem que relacionar a sua citação com o tema e com os seus próprios argumentos. Então, entra nessa parte aqui, ó, de relacionar, tá? E quando você interpreta uma informação, você pegou, de repente, um dado estatístico, mas você não pode só jogar ele lá na redação, você tem que interpretar aquilo dali. Então, é o momento também de usar dos exemplos, né, dos fatos, para você fundamentar o seu argumento. Tá? Então, a competência 3, ela exige isso. E aqui, ó, quando é que você vai tirar 200 pontos? Ó, quando os argumentos eles são pertinentes. Além de serem pertinentes, ou seja, assim, eles estão realmente relacionados à temática, eles são consistentes. Você sabe do que você está escrevendo. Você tem ali autoridade no assunto. Você está escrevendo com precisão.
como fala aqui, ó, índice de autoria em defesa do ponto de vista. Então, você vai atingir 200 pontos. Se o X está marcado aqui, significa que nesta competência você está excelente, chegou num nível máximo. Agora, se ficou em qualquer outro aqui, ó, você sabe que você vai ter que melhorar. Ó, argumentos pertinentes e consistentes em defesa do ponto de vista, tá? Né? São pertinentes, são consistentes, mas falta aqui de repente aqui o índice de autoria, então se tem algum probleminha aqui você tem que melhorar. 120, ó, os argumentos são pertinentes, mas inconsistentes em defesa do ponto de vista. Aqui 80, os argumentos são argumentos com pouca articulação com contradições. Então, quando fala articulação, os argumentos não estão articulados com a sua com a temática, com a sua tese. Então, tá tendo, ou pode ter também contradição. Você afirma uma coisa e depois lá no outro parágrafo você está negando, dizendo outra. E 40, os argumentos poucos relacionados ao tema e não apresentam um ponto de vista. Aqui, sabe aquele texto que você fica procurando mais o que esse candidato pensa em relação a esse tema? Qual a opinião dele? E você lê, tá falando da opinião do outro, mas não fala a sua opinião, ele não se posiciona. E às vezes também fica aquele texto expositivo, como eu falei, passa informações, mas não argumenta sobre. E zera quando os argumentos são incoerentes e não apresenta ponto de vista. E, seguindo, a quarta competência é a competência aqui, ó, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aqui entra a coesão, a coerência, que elas são próprias aqui do uso dos conectores, dos conectivos. Então, aqui, ó, articula muito bem as partes do texto sem inadequações. Então, aqui, ó, você sabe muito bem ligar um parágrafo ao outro, ligar os períodos, você sabe usar dos conectivos, né, das conjunções, dos pronomes, para fazer essa articulação. 160 articula as partes de um texto com poucas inadequações. 120 articula as partes de um texto ainda que apresente algumas inadequações. E aqui, 80 articula as partes do texto com várias inadequações. Por exemplo, você pode usar uma conjunção adversativa no lugar de uma conclusiva. Era para ser uma conclusiva, você usa uma adversativa. Então, vai dar problema aqui nessa articulação do seu texto. E aqui, ó, 40 não articula ou articula precariamente as partes do texto. Sabe aquele texto solto? Tem um parágrafo, né? Parece que você foi costurando assim, foi jogando lá, sem fazer essa ligação, sem costurar. Então, você vai tirar aqui, ó, 40. E zera quando apresenta informações desconexas, né? De repente a pessoa copiou, colou, mas não tem uma ligação, uma parte com a outra. Então, essa competência aqui diz respeito justamente aos conhecimentos linguísticos, né? O uso dos pronomes, o uso das conjunções, elas vão entrar nesta competência. E, por último, vem aqui a quinta competência, que é elaborar a proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Então, aqui tem os níveis, né? Então, aqui, ó, esse aqui, ele não elabora proposta de intervenção. Ó. O X está marcado aqui porque não teve proposta de intervenção. Terminou a redação, mas não apresentou uma solução para o problema. Toda redação trabalha-se um problema. Aí, aquele problema, você tem que dar a sua opinião sobre o que você pensa. Você pode concordar ou discordar da temática. E aí você vai ter que depois elaborar uma solução. A proposta de intervenção é uma solução para os problemas. Então, aqui, ó, 200 pontos, elabora a proposta de intervenção inovadora. Então, sabe, uma coisa diferente e muito bem articulada. Articulada significa que ela, de acordo com o problema que você colocou lá, se você colocou que o problema do ensino EAD é a falta de recursos tecnológicos,
Então, você tem que fazer agora apresentar uma solução para essa falta de recursos tecnológicos, porque aí você está articulando com a problemática. 160 elabora a proposta de intervenção bem articulada à discussão. Então, está bem articulada, só que ela não é inovadora. Então, você ficou com 160 pontos. 120 elabora a proposta de intervenção pouco articulada. Não está muito articulada com a discussão da sua redação, do que você colocou ali. E 80 elabora a proposta de intervenção precária ou deixa subentendida. É precária porque vai faltar algum daqueles elementos que nós vamos ver daqui a pouquinho que tem que ter numa proposta de intervenção. E 40, elabora a proposta de intervenção razoavelmente, mas não articula. Não está ligado aqui aos argumentos, né, a tese, a problemática que foi discutida. E aqui, como eu já falei, não elabora a proposta de intervenção. Faz o texto, mas não deixa lá no final uma solução para a problemática. Então, seria isso. Aqui, eu trouxe aqui no finalzinho, lá na ficha de vocês têm isso aqui, ó. Isso aqui é exatamente, eu vou fazer também uma aula só para isso aqui. São os 5 elementos que devem constar na proposta de intervenção. Isso até agora, né, gente? A redação, a cartilha do Enem de 2019. Então, se houver mudança, aí a gente tem que voltar e rever essas mudanças. Então, aqui, ó, tem um problema. Então, para solucionar o problema, a gente tem que colocar aqui uma ação, né? Então, assim, a ação significa o que vai fazer para resolver o problema. Então, por exemplo, se tem lá falta de recursos tecnológicos, o que vai ter que fazer para resolver essa ausência de recursos tecnológicos? Então, vai ter que colocar aqui uma ação, o que fazer. Aí a gente quem vai fazer, cabe a quem resolver esse problema, é da competência de quem? Do governo federal? De alguma instituição? De alguma ONG? É da família? É da escola? É do próprio indivíduo? Então, aí são os agentes, são as pessoas responsáveis em resolver a problemática. Ou resolver assim, amenizar, porque tem algumas que não tem como resolver, então pode ser amenizar. E o modo e o efeito seria o como fazer. Como que vai fazer para resolver aquela situação? E o para quê? Eu vou fazer isso desta maneira para que aconteça isso. Então, é o para quê, é o objetivo. E o detalhamento é a explicação. Quando você, de repente, faz aqui, ó, detalha muito bem o agente, né, quem é que vai fazer, o modo, você já está fazendo o detalhamento, que seria o que? A explicação como exemplo de desses aqui acima. E, geralmente, as redações nota 1000, a gente vê assim que elas terminam sendo assim, aí coloca lá aquele fechamento. Então, seria isso aqui, ó. Vocês viram de forma bem breve a ficha de correção da redação. Essas que vocês estão usando, que eu estou usando para avaliar vocês, e elas estão baseadas exatamente lá na matriz de correção da redação. Então, agora, eu vou deixar como uma tarefa para vocês da aula de hoje, uma proposta de redação. Então, vocês vão ler lá os textos motivadores, que eu vou deixar lá no Classroom, e farão a redação, entregarão para mim, como vocês vêm fazendo, pelo WhatsApp, ou pode ser pelo e-mail, tá? Então, por hoje é só.